bom estarmos aqui juntos para louvar o nome do Senhor, e é sempre uma alegria tão grande. Eu não canso de reparar nisso. Poucas coisas fazem nosso coração bater forte, né? Poucas coisas fazem nossas pernas tremer, o coração parece que vai, não sei, pastor Adriano, ter um piripaque, né? Mas amém. É só pisar no altar que passa, porque Deus está aqui comigo. Da mesma forma está aí com você, abrindo seus ouvidos espirituais e também tirando todas as escamas para que a gente possa receber aquilo que Ele tem para nós nessa manhã. Amém? Bom, essa igreja é uma igreja organizada, é um exemplo. Como o pastor Alu costuma dizer, é a melhor igreja que existe, tá bom? Eu creio nisso, é por isso que eu estou aqui. E você precisa crer nisso também. E há algumas semanas o pastor Sandro, ele começou uma série de mensagens que se chama Fé para Viver. E na primeira semana o pastor Sandro trouxe fé que nos faz buscar intimidade. E desde então a gente tem buscado intimidade com Deus. Você tem buscado? Você tem se dedicado em buscar intimidade com o Senhor Jesus? Porque esse é o seu papel. O papel de Deus Ele sempre faz. Ele nunca falha. Ele sempre faz a parte dele. Agora a gente, nós, também precisamos fazer a nossa parte. E na segunda semana passada, o pastor Adriano e o pastor Júnior trouxeram a continuação dessa mensagem, dessa série de mensagens, e foi falado sobre fé que nos faz andar em santidade. Você tem buscado a santidade? Santidade ao Senhor é o lema dos nazarenos, e nós precisamos buscar a santidade. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é um papel nosso também, buscar intimidade e buscar santidade com Deus. E isso a gente busca na igreja, sim, aos finais de semana, na quarta, nós buscamos na igreja, mas principalmente no nosso lar, na nossa casa, junto com o nosso esposo, com a nossa família, nós devemos buscar diariamente a intimidade com Deus, a santidade também, para que nós permanecemos firmes, continuamos firmes, a gente não pode parar. A gente não pode parar, não tem opção. Qualquer coisa, se eu me frustrar com a minha vida espiritual, eu deixo tudo e eu sigo uma outra religião. Com Jesus não é assim, não. Você não vai poder olhar para trás e deixar tudo que Jesus já fez na sua vida, tudo que você já tem certeza de que Ele realizou na sua vida e fingir que nada aconteceu. Não tem como fazer isso. E nossa manhã a gente vai falar sobre fé que nos faz crescer, fé que nos faz crescer e ter maturidade. E aí a gente vai refletir ainda sobre o livro de Romanos. Nós vamos percorrer esse livro, é uma carta, né? Carta aos Romanos, ditada pelo apóstolo Paulo, escrita por um moço chamado Tércio. E essa carta, ela é confrontadora. Pastor Júnior, semana passada, falou, é delicioso, é delicioso ler Romanos. E é mesmo. Se você quer ser confrontado, mudado, transformado, colocado no chão assim e ser pisado porque entende a grandeza de Deus, porque entende que Deus é tudo que você precisa e você não é nada sem Ele, aí é muito bom de ler. Mas a gente precisa ir com esse coração. Deus, eu não sou nada. O Senhor quer tudo em minha vida. E aí a gente vai começar com uma reflexão sobre fé. O que é fé? Você tem fé? Quem tem fé aí, levanta a mão, amém? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Você tem fé e a gente traz aí uma explicação sobre o que é fé. E aí, baseado na Bíblia, a gente entende que fé é pelo que o justo vive. O justo vive pela fé. O justo viverá pela fé, diz em Romanos 17. Por que isso? Porque apesar de você fazer a sua parte, apesar de você buscar, apesar de você trabalhar justamente, de você ser honesto, ainda assim uma pessoa honesta pode ser passada para trás. Ainda assim uma pessoa que faz tudo certo
pode ser passado para trás. Ainda assim, um casamento que é planejado e seguindo os princípios do Senhor durante o namoro, o noivado, ainda assim pode ser um casamento difícil, ainda assim pode ser um casamento desafiador. Mesmo que você tenha criado os seus filhos dentro da casa do Senhor, ainda assim, ele pode chegar em algum momento e pensar, não, isso daqui não serve para mim, e querer fazer suas próprias escolhas, mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então o que te faz pensar que você fazendo a sua parte, Deus fará a dele é a sua fé em Cristo Jesus. É a fé que você tem nele. Então você continua trabalhando, você continua sendo justo, você continua sendo honesto, você continua criando seus filhos dentro da casa do Senhor, mesmo que pode chegar um dia e ele pensar em fazer outras coisas, mas você acredita pela fé que você tem em Cristo Jesus, que Deus estará cuidando, que Deus estará direcionando, estará ali provendo todas as coisas. Fé é o que faz o justo viver. Então você pode fazer a sua parte, mas a sua fé te faz pensar que Deus também fará a parte dele. Então você consegue descansar, você consegue deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir, você consegue pensar no amanhã sem desespero, mesmo que as coisas estejam fora do controle, você consegue deixar o seu coração em paz, porque a fé faz você viver. O que mais? Romanos 10:17 fala, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir da palavra de Deus. Então nós precisamos também alimentar a nossa fé buscando, orando, lendo a palavra, vendo o que o Senhor Jesus nos ensina nas Escrituras. Esse é um jeito da gente alimentar a nossa fé, de fazer a nossa fé transbordar, ouvindo da palavra do Senhor. Alguém que sabe, conhece da palavra de Deus, mas não tem uma frequência, uma constância em buscar a palavra de Deus, em ler a palavra de Deus, ele tem até uma fé. Essa pessoa, esse homem, essa mulher tem até a fé, mas não é uma fé firmada, porque ele ora, busca, ora lê, mas ora não. Então a gente precisa entender que a nossa fé está baseada na palavra de Deus. A nossa fé vem da palavra de Deus. Quanto mais eu leio, quanto mais eu ouço, quanto mais eu estudo, mais fé eu tenho. O pastor Sandro costuma nos ensinar aqui que a gente orava errado, falando, Deus, aumenta a minha fé. Não é Deus que tem que aumentar a sua fé, é você que tem que se esvaziar de coisas que você coloca para dentro do seu coração e buscar a Deus, e orar, e ler a Bíblia, e buscá-los sem cessar, sem parar. Então quando eu sou adolescente, eu preciso fazer isso, mas quando eu tiver uns 40 anos, uns 50 anos, eu não preciso mais, né, Tesa? Negativo. Não é acumulativo. Não é algo que vai se acumulando. Muito pelo contrário. É como se tivesse um vazamento nesse tanque aí. Você coloca e já vai. E já sai. O que você alimentou sua fé hoje, de manhã, já está saindo. Você precisa alimentar mais. Mais ainda. Porque o tanque precisa estar sempre cheio. Mas por conta que a gente vive nesse mundo totalmente carnal, totalmente imoral, totalmente perdido, a nossa fé se esvai muito rápido. Então a gente precisa sempre repor. E são todos os dias. Todo dia eu oro, todo dia eu busco, todo dia eu leio a palavra, todo dia eu quero refletir sobre a palavra, faço devocional com a igreja. Não é acumulativo. Já orei quando eu tinha 10 anos, então não preciso mais orar. Já busquei quando eu era jovem, agora eu não preciso mais. Não, você deve permanecer buscando. Então a fé é o que faz o justo viver, a fé é o que nos faz permanecer. E em Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Você está esperando algo, você não está vendo, mas você tem esperança de que aquilo vai acontecer. Então isso é fé. Você tem esperança que a salvação alcançará seu esposo, alcançará a sua família, alcançará a sua casa. Você tem essa esperança. Você não vê. Seu esposo não está aqui com você. A sua esposa não está. O seu filho talvez passou a noite acordado em uma festa.
e você não está vendo ele na igreja. Mas a fé que você tem em Cristo Jesus te faz crer que um dia isso acontecerá. Um dia isso vai ser realidade. E que a gente possa continuar firme nessa fé. Não pode voltar atrás. Ninguém daqui. Nem os adolescentes, nem as crianças, nem os jovens, nem o adulto, nem o idoso. A pessoa mais idosa, mais experiente dessa casa não pode voltar atrás. Porque você iniciou essa caminhada com Jesus. E você já experimentou muita coisa, eu tenho certeza. As maravilhosas obras do Senhor já alcançou sua vida. Não tem como você olhar para trás e falar assim, vou voltar. Vou deixar de ir na igreja, vou deixar de servir na igreja, vou deixar de fazer isso. Não tem como. Você precisa permanecer. Se você deixar de fazer, se você deixar de viver a Cristo, eu não sei qual vai ser seu fim, eu não sei qual será o meu fim se eu tiver essa escolha. Mas eu sei que com Jesus, o meu fim, na verdade, é o começo, que é a vida eterna. Então, preciso continuar e você também precisa continuar. Em Efésios, o escritor vai afirmar que, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A fé é que nos salva. A fé é que traz salvação para as nossas vidas. Pastor Júnior falou semana passada, que perguntaram para ele, você é salvo? Você é santo? A fé que nós temos em Jesus nos faz pensar que nós somos santos, que nós somos salvos, porque Jesus morreu por isso. Porque Jesus nos faz santo, nos faz salvo. Mas então significa que você não erra? Significa que você não tem falhas? Pelo contrário, significa que eu entendo que eu dependo de Jesus. Significa que eu entendo que eu dependo 100% de Jesus, que sem Ele eu estou perdida. Eu estou arruinada. Da mesma forma você. A fé nos faz pensar, nos faz crer que nós somos salvos. Então, se você recebeu uma pergunta dessa, você é salvo? Não tenha vergonha. Eu sou salvo em Cristo Jesus, Ele me salvou. Porque o sacrifício da cruz já aconteceu. Já foi. Já passou. Não é uma mentira. Não é uma ficção, não é uma novela da Globo. Não. Aconteceu, a cruz aconteceu, Jesus carregou, Jesus sofreu, Jesus recebeu uma coroa de espinho, Jesus sangrou ali, foi exposto para nos salvar, para me salvar e salvar você. Então a gente não deve ter medo de falar, eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou salva em Cristo Jesus, porque Ele fez o sacrifício por mim, não é uma mentira, amém? Então a fé é o que nos garante que somos salvos por Jesus. A fé é o que nos faz viver. A fé é o que nos faz permanecer. Amém? E aí aqui a gente traz alguns pensamentos sobre a carta de Romanos. Como a gente falou aqui, escrita por Tércio, que foi citado por Paulo, apóstolo Paulo. Uma referência para a gente como cristão. Uma referência para a gente... como transformação, alcançado pela graça de Deus. E aí, se você parar essa semana para refletir sobre a carta de Romanos, você vai aprender muita coisa. E também você vai precisar do contato dos pastores para responder algumas dúvidas, então já deixa aí o nosso contato. Porque você talvez vai encontrar alguns termos que pode parecer difícil, pode parecer confuso, mas depois que você entende, você fala, uau, Jesus... Tua palavra é maravilhosa, é demais. A tua palavra vem e me encontra, e me confronta, e me muda, e me transforma. E ao entrar no estudo, Martim Lutero fala, ao entrar no estudo da carta de Romanos, senti como se tivesse nascido de novo e entrando por portas abertas no paraíso. Vocês vão entender o porquê disso. Como se tivesse nascido de novo. É a gente tomando ali a nossa posição de pecadores que somos, né? Homens arruinados, mulheres que têm um caminho pela frente assim, destruído, até que encontre Jesus,
até que entenda a graça de Jesus. João Calvino fala, quando alguém ganha conhecimento desta epístola, quando alguém ganha conhecimento de Romanos, da carta aos Romanos, se abrem para ele os tesouros escondidos das Escrituras. A gente vai ver que quanto mais a gente reconhece que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mais próximo de Jesus, mais próximo da glória de Jesus. Quanto mais eu me reconheço, ei Jesus, eu não sou merecedora, eu não posso, eu não consigo, sem o Senhor eu não vou a lugar nenhum, mais próximo, mais empurrão de Jesus, do Espírito Santo, nós recebemos. Nos capítulos iniciais da carta aos Romanos, Paulo está levando todos, judeus e gentios, para o mesmo nível. Paulo está igualando todos eles. Por quê? Os judeus tinham um pensamento meio ensoberbado. Ah, não, eu sou judeu de berço. Eu sou cria. Então, eu estou aqui garantido. Eu posso todas as coisas, porque eu sou judeu. Eu sou o povo escolhido. E Paulo, ele coloca ali judeus e não judeus, que são gentios, no mesmo nível nos primeiros capítulos da carta aos Romanos. Para então começar a ensinar sobre a graça de Jesus. A graça de Jesus que nós vivemos todos os dias. Que é pela graça que nós conseguimos se levantar, que nós conseguimos trabalhar. É pela graça que nós subimos num altar, tocamos, cantamos, ministramos. É pela graça que nós visitamos, oramos, ensinamos. É pela graça de Jesus. Então Paulo, ele coloca todo mundo ali no mesmo nível. São todos iguais. Não importa se você nasceu num berço judeu, ou que você encontrou ali a palavra do Senhor no meio do caminho. Somos todos iguais. Paulo dá uma super responsabilidade aos judeus. Ele ensina, você que é judeu de berço, você será mais cobrado. Você será mais cobrado pelas coisas que você conhece, pelos privilégios que você tem, você será mais cobrado. Da mesma forma, a gente pode refletir aqui no nosso meio. Nós e o mundo temos uma diferença só. Jesus. Nós temos Jesus. Eles não têm Jesus ainda. Mas assim como a graça te alcançou, a graça também pode alcançar eles. A graça também pode chegar até eles. Então não é o nosso papel se achar melhor ou superior do que, por exemplo, um traficante, do que, por exemplo, uma pessoa que está sendo presa por cometer um crime, do que pensar ser maior do que a prostituta, ou do que qualquer outra pessoa. Não somos maiores, não somos superiores. Somos todos carentes da graça do Senhor. Somos todos necessitados da graça do Senhor. Ah, não, meu lugar no céu está garantido, mas daquele ali, ó, que nem está nem aí para o Senhor, que passou a noite virado na festa, tomando não sei o quê, tomando algumas bebidas coloridas, sei lá o quê, para ele já era. Não, você é igualzinho. A diferença é que você encontrou Jesus e quer permanecer em Jesus. E ele ou ela ainda não. Então não temos superioridade por nós mesmos. A diferença é que nós temos Jesus. Nós temos Ele dentro do nosso coração, nós temos Ele na nossa vida. Então, a mesma responsabilidade que Paulo ensinava os judeus, falando, ó, você é judeu de cria, judeu de berço, você não é circuncidado? Então você tem mais responsabilidade. A mesma coisa nós. Você tem mais responsabilidade do que alguém que nunca ouviu a palavra do Senhor. Você que ouve a palavra do Senhor e não pratica, você é pior do que um ateu que nunca ouviu a palavra do Senhor. Esse é o confronto. É esse silêncio aí. Quando eu ouvi isso, eu fiquei em silêncio também. Por isso que não tem mais como nós voltarmos atrás. Não tem como mais pegar toda a leitura da Bíblia que você já fez e guardar no bolso e fingir que nunca foi cristão. Não tem como. Não tem como você fingir que não é batizado mais. Já era. Você tem uma responsabilidade. Vai ser cobrado de você. Ah, mas não sou líder, não sou pastor. Não importa. Vai ser cobrado de você. Vai ser cobrado de você. Nós temos uma responsabilidade, não tem como voltar atrás mais.
Assim como os judeus recebeu essa responsabilidade, nós também estamos recebendo essa responsabilidade de representar o nome de Jesus. Então não é tudo que eu falo, não é tudo que eu posto, não é tudo que eu posso apontar meu dedo e falar. Não é porque todo mundo está fazendo que eu devo fazer também, porque eu represento o nome de Jesus. Eles ainda não representam o nome de Jesus, mas eu represento. Então a responsabilidade está sobre mim. Pegou o peso aí? Sentiu o peso? Como algum dos pastores falou, como a anilha de 100 quilos da academia, que o Felipe falou, não tem anilha de 100 quilos nas academias, mas nas academias maiores tem, daquelas bem pesadas, e esse é o nosso peso. Só que a gente não está sozinho. O Espírito Santo, que ressuscitou Jesus entre os mortos, está com a gente. E é Ele que nos dá força para fazer a diferença no mundo e alcançar as pessoas lá fora. Alcançar os jovens, alcançar os adolescentes. É Ele quem faz a diferença. Para você chegar na sua família que não tem nenhum cristão e começar a fazer a diferença ali. Sozinho a gente não vai conseguir. Mas com o Espírito Santo a gente consegue. Então, da mesma forma que nós somos responsabilizados com uma responsabilidade maior, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo nos dando força, coragem e sabedoria para continuar, amém? Então Paulo cita aqui em Romanos alguns grupos de judeus. Ele cita alguns grupos de judeus. E o primeiro grupo de judeus que ele cita são judeus presunçosos, judeus orgulhosos. Esse grupo tem circuncisão, tem a lei, tem o privilégio de ter nascido judeu. Mesmo assim, usam essas dádivas para se vangloriar. É como se eu chegasse na minha casa, onde a maioria não são cristãos, e eu andasse assim com o nariz para cima, chegasse lá, queresse que todo mundo me saudasse, porque eu sou batizada, e eles não. Porque eu vou à igreja toda semana, todo culto, mas eles não. Os judeus faziam isso. Eles pensavam que eles mereciam toda a glória por ser judeu de berço, circuncidado, entregue, consagrado. Então são os judeus presunçosos, o grupo de judeus orgulhosos. Sou circuncidado, sou do lado certo, nada pode contra isso, já nasci assim mesmo. Não precisei fazer nada, porque foram os meus pais que fizeram lá no meu 8º dia de vida. Então está tudo certo, está tudo bem. Nem mesmo os meus pecados contam. Judeus orgulhosos. Trazendo para o nosso dia de hoje, cristãos orgulhosos. Cristãos que pensam que eu posso fazer o que eu quero. Já sou batizado mesmo. Já desci as águas. Hoje de manhã já fui para a igreja. Já está pago, só falta postar lá, né? Está pago, igual o pessoal da academia. O preço já foi pago, sim. Jesus pagou o preço. Jesus morreu na cruz por nós. E qual é o nosso papel? Permanecer com Cristo até o fim. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Vamos permanecer com Cristo, defendendo a palavra dEle, honrando a presença dEle. Amém? O segundo grupo que Paulo fala são dos cristãos, são dos judeus que pensam que vão à frente das pessoas, são judeus moralistas, que vão à frente das pessoas, falam, ensinam, olha, leiam a Bíblia, olha, ajudem o seu próximo, olha, dê ofertas, mas eles mesmos não fazem nada disso. Eles mesmos ensinam o que eles mesmos não fazem. Como o pastor Adriano falou aqui da Bibi, denunciando ele, passando no sinal vermelho, ó, eu reforçando ainda, hein? Como se o pastor Adriano ensinasse, ó, não passe no sinal vermelho, e ele mesmo passasse. Judeus moralistas, eles ensinavam, não mintam, e eles mesmos mentiam. Não adulterem, e eles mesmos adulteravam. E tudo isso escondido, moralistas. E Paulo fala com eles também. Então Paulo junta assim, ó, vários grupos de judeus.
Judeus que pensavam que por ser circuncidado estava tudo certo, já estava tudo entregue, então era isso que eles precisavam fazer e tudo bem. E depois Paulo também fala dos pagãos, o terceiro grupo. Pessoas que não tinham a palavra, não possuíam a palavra e rejeitaram a revelação de Cristo e mergulharam em suas idolatrias, imoralidades. E porque receberam a luz, mas rejeitaram a luz. Aquela questão que eu falei para vocês. Pessoas que tentaram voltar atrás. Que olharam para trás. Viveram com Cristo, mas rejeitaram toda a experiência que tiveram com Cristo. Então Paulo junta todos essas pessoas e começa a ensinar eles, começa explicando para eles que não adiantava ser judeu de berço, ser circuncidado, conhecer a lei, mas ainda assim não ter o coração voltado para Jesus. Não adiantava ser consagrado ao 8º dia, ser circuncidado e ainda assim não voltar os olhos para Jesus. Não adiantava de nada. Então eles tinham ali a lei, eles tinham a lei a favor, eles tinham a raça a favor deles, mas o mais importante eles não tinham, que era a vivência da palavra de Deus e o próprio Jesus entre eles. Então Paulo ele junta todos eles e começa a ensinar, começa a falar com eles, chamar a atenção deles. Então imagina esse pessoal sendo confrontado, assim como nós estamos sendo confrontados pela palavra de Deus aqui nessa manhã. E aí chega o sentimento de miserável homem que sou. Como eu sou perdido. Como eu posso pensar tal coisa? Como eu posso estar vivendo dessa forma? Miserável homem que sou. E aí Paulo entra com seus ensinamentos sobre a graça de Deus. Os 3 grupos estão no juízo de Deus. E ele, e Deus, os julgarás. Os 3 grupos não agradam a Deus em nada. Nem aquele que frequenta e pensa ser mais, nem aquele que sabe, conhece, mas não pratica, nem aquele que rejeita a palavra de Deus. Os 3 grupos não agradam a Deus em nada. Quando pensamos que somos iguais às pessoas do mundo, estamos reconhecendo que somos pecadores e carecemos da graça de Deus sobre nós. Então hoje, o tema da mensagem é fé que nos faz crescer em maturidade. E a gente vai pensar, será que é preciso maturidade para pensar que eu preciso de Deus? Que o que faz a mudança na minha vida é a presença do Espírito Santo? Será que eu preciso de maturidade para isso? E a resposta é sim. Nós precisamos de maturidade para isso. Em Hebreus 6, 11 e 12 fala: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Aqui há uma chave que o autor de Hebreus nos dá: paciência, que significa constância, que significa tolerância, firmeza, perseverança. Quando pensamos em Jesus, reconhecemos que todas as virtudes nele, por exemplo, ele perseverou, ele teve firmeza até o fim com o plano de Deus para nos salvar. Então todas essas virtudes estão nele: perseverança, paciência, firmeza. E agora pense em você agora, na sua caminhada com Cristo. É uma reflexão que eu tenho feito diariamente. O que te faria abrir mão de Jesus? O que te faria deixar de servir a Jesus com o dom que Ele te deu, com o talento que Ele te entregou? Tem alguma coisa que te faria abrir mão de Jesus? O que te faria deixar a igreja? O que te faria romper o vínculo que você tem com o corpo de Cristo, que é a igreja? O que te faria fazer isso? Tomar essa decisão? Talvez você pensou em algumas coisas aí. Talvez você pensou, se eu não fosse com a cara do pastor, se eu não entendesse o que a mensagem está sendo pregada ali, se os louvores não fossem tão bons, se algum liderado meu me confrontasse, se algum pastor não me cumprimentasse.
Pega todos esses motivos, amasse. Jogue fora. Porque Jesus, o ministério dele era a cruz. E nada fez ele desistir da cruz. E isso traz uma reflexão para mim. Nada vai fazer com que eu largue o meu ministério, o meu chamado que Deus me entregou. Eu posso vir aqui na igreja e posso ter vários dedos apontados para mim. Ou posso vir e ficar ali no cantinho sozinha, por conta de rejeição e tudo mais. Pode imaginar qualquer motivo. Eu não largo, eu não abro mão de Jesus. Porque Ele não desistiu de mim. Ele não me largou, Ele não me deixou. Então pegue todos esses motivos que você tem construído na sua cabeça de desistir. Ah, não quero mais ser líder, não quero ser mais pastor, não quero ser mais ministro. Pegue todos esses motivos e jogue fora. E olhe para a cruz. Jesus não desistiu de você. Você não deve desistir também. Vai passar perrengue? Vai. Vai ter confronto? Sim. Porque quem faz a diferença é confrontado. Jesus foi confrontado. E mesmo assim ele não abriu mão. Então olhe para Jesus. Tome Ele como exemplo. Não negue Jesus, não deixe, não abre mão. Permaneça, seja como Ele, persevere. Tenha firmeza, tenha constância. A fé não é suficiente se ela não produzir em nós a maturidade. A certeza de esperança está em uma fé viva, que nos faz acessar a herança por meio da maturidade e firmeza. Paulo em Efésios 4:14, fala, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Não seja levado de um lado para o outro por conta de erros de pessoas. Tenha a sua vida firmada em Cristo e continue caminhando. Aquilo que a pessoa produz é o que ela é, o que ela tem ali de essência na vida dela. Não pode mudar quem você é, não pode mudar a sua trajetória, não pode mudar o seu propósito. Não pode tirar você do meio do caminho do Senhor. Não fuja, não desista, não pare. Pare agora de fugir do que Deus tem para você. Quantas igrejas você já fez parte? Quantas vezes você pensou em deixar a igreja? Quantas vezes você pensou em parar de servir? Pare agora de pensar assim. Jesus não desistiu. E o tempo todo ele estava lá pensando. Eu imagino Jesus pensando o tempo todo na cruz. Era isso que esperava ele. Era isso que ele tinha que carregar. Não se constrói uma igreja forte com doutrinas fracas. Não tem como. Da mesma forma, não se constrói um filho de Deus forte com uma vida fácil, com uma vida mole. Só com aquela parte das escrituras que fala que você vai ser abençoado, que fala que Deus é com você, que você nunca está sozinho. Mas também com aquela parte das escrituras que fala, você vai ser cobrado. O que você tem feito com o que você tem recebido. É dessa forma. A gente precisa ser forjado. Então, eu quero falar aqui que a fé que traz crescimento e maturidade, primeiro, ela é baseada na prática da palavra de Deus. Para nós não sermos como os judeus moralistas, que falavam, tinham o conhecimento da palavra, mas não praticavam. Em Romanos 3, do 1 ao 2, fala, que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Paulo responde, muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Paulo está dizendo que do ponto de vista dos privilégios, os judeus têm muitas vantagens. É para eles a palavra. Eles foram escolhidos. Eles tinham muitas vantagens. Foram eles que foram escolhidos, pois têm o conhecimento da palavra e os gentios não. Os gentios precisavam estar ali acessando para ter a palavra de Deus. Para serem ensinados, porque nascia judeu e já recebia a palavra, já recebia a orientação. Tudo já era forjado para eles, mas os judeus não. Então Paulo explica que há muitas vantagens. Alguém poderia pensar que ter as escrituras seria o suficiente para que os judeus tivessem arrependimento e fé em Deus. Mas Paulo diz que a bênção acabou se convertendo em maldição por causa da desobediência.
Então os judeus pensavam, já sou judeu, então está tudo certo. Então isso se tornou maldição, porque eles começaram a desobedecer a lei, a palavra. Por conta daquilo que falamos lá no começo, os judeus passaram a se acharem superiores e fortes por si mesmos. Sem olhar para a graça de Deus, pensavam que eram superiores aos gentios. E aí João 5, do 39 ao 40 fala: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então não basta só ler e conhecer a palavra. É preciso praticar. É preciso praticar. A palavra de Deus abre o caminho, mas quem dá os passos é a nossa obediência. A palavra está aqui. Está acessível para nós. Nós temos que obedecer. Fabiano Ribeiro, o pastor Fabiano Ribeiro fala: qual é a parte da Bíblia que você crê? Não é aquela que você lembrou agora aí, Salmo 23, eu creio no Salmo 23. Mas é aquela que você pratica. Se você não tem praticado, isso significa que você não crê coisa nenhuma. Ter uma Bíblia em casa aberta no Salmo 91 não protegerá a sua família, mas sim crer e praticar aquilo que está escrito no Salmo 91. Isso trará mudança, isso trará transformação. E é o que o Evangelho quer fazer com a vida de cada um de nós, transformar. E que bom, porque imagina se você permanecesse do mesmo jeito que você era sem Jesus. Imagina se você continuasse do mesmo jeito que você era quando você não tinha Jesus. O ponto 2 vai falar: a fé que traz crescimento e maturidade revela o pecado do homem e sua necessidade de Deus. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus? Todos os dias nós precisamos de Deus. Todos os dias. Romanos 3:9 fala: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Aí você pensa, Paulo está se contradizendo. Mas não, lá no início, no verso 1 e 2 de Romanos 3, ele está falando que os judeus têm vantagens, porque eles nasceram judeus. Era para eles a palavra. Só que privilégios, eles não alcançam somente sendo judeus, eles precisam correr atrás. Então Paulo ele está ensinando aqui que não existem pessoas boas sem Deus. Toda bondade é um sinal da digital de Deus, da identidade de Deus sobre a vida da pessoa. O homem em si mesmo não pode exercer bondade, pois isso é um atributo de Deus. Toda bondade vem de Deus. Tudo que é bom vem dele. Olha lá em Lucas 18, versículo 18 e 19 fala: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama de bom, respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. O homem sem Deus é essencialmente mau. Por isso que você não pode voltar atrás. Você mentia antes. Com Jesus você não mente mais. Você bebia todas antes, todas as bebidas coloridinhas, que eu não sei nem o nome, mas os jovens conhecem. Mas agora com Jesus você não bebe mais. Você enganava, você tentava puxar o tapete para se sobressair no seu serviço. Agora com Jesus você não faz mais isso, você reconhece que é justo pela fé. E vive pela fé. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, Romanos 3:10, precisamos de Deus, porque só com Ele nós conseguimos fazer coisas justas. Ninguém escapa dessa afirmação, todos nós estamos envolvidos por essa declaração. Não bata no peito se achando que é o superior, porque a palavra de Deus fala que não há um justo sequer, fala que não há ninguém bom. E que toda a bondade procede de Deus. Então, a diferença que você faz no seu trabalho, a diferença que você faz na vida da sua família, a diferença que você faz em comunidade, não é por você mesmo. É porque Deus está contigo. Deus caminha contigo. Romanos 14:12 fala: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestaremos contas. No fim de tudo, estaremos diante de Deus prestando conta sobre como vivemos na terra e sobre o que nós fazemos, o que nós fizemos com a palavra que nós recebemos do próprio Deus. Decisões terrenas geram impactos eternos.
Se você tem deixado de viver a palavra de Deus, se você tem deixado Cristo de lado, se você não tem buscado, isso vai ecoar lá na eternidade. Porque nós não somos daqui. Nós não ficaremos para sempre aqui. Nós iremos nos encontrar com Jesus em breve. Ele voltará. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Em breve Ele voltará e as suas atitudes daqui ecoarão. Te levarão ou não para a eternidade. A fé que traz crescimento e maturidade, ponto 3, revela quem Deus é. Se você é maduro o suficiente, se você está crescendo em fé o suficiente, então você conhece a Deus de uma maneira com que as pessoas que estão imaturas não conhecem. Romanos 3,11 fala: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. O temor do Senhor é o reconhecimento de quem Ele é. Se você reconhece Jesus, você teme a Ele. E esse temor é de total reverência. Você entende que você tem delimitações, que você precisa de ajuda, que você precisa ser acompanhado, que você precisa ser ali assistido. Você precisa de ajuda, de um conselho, de alguém. O temor do Senhor é reconhecimento de quem Ele é. O apóstolo Paulo nos chama a atenção sobre como a falta de temor pode produzir males no corpo de Cristo, que impede o crescimento e a maturidade espiritual. Ele traz algumas advertências. E aí Paulo ele fala sobre características de quem teme ao Senhor. Então Paulo ele é questionado ali na carta de Romanos no capítulo 3, e ele retruca com a palavra do Senhor. Ele ensina com a palavra do Senhor. Ele traz algumas características. Do verso 12 ao verso 18, você vai ver que ele fala ao contrário de são úteis no serviço do Senhor. Então, uma característica de quem teme ao Senhor, a pessoa ela é útil no reino, no serviço do reino. A pessoa também é apaixonada pelo Senhor Jesus. A pessoa também é verdadeira e íntegra. Aquela pessoa que teme o Senhor, ela é verdadeira e íntegra. As pessoas que temem o Senhor são livres em suas emoções. Elas sabem que pode sentir raiva, que pode irar, mas que quem tem o controle da vida dela é o Espírito Santo, portanto ela não vai pecar diante daquela emoção. Que mais? As pessoas que temem o Senhor constroem um ambiente onde a graça de Deus é revelada, são pacificadoras. As pessoas que temem o Senhor reconhecem a grandeza e a glória de Deus e reconhecem que depende do Senhor. O temor é o que te faz dobrar os joelhos diante da manifestação da presença de Deus. E a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o que rege suas atitudes também. O ponto 4, a fé que traz crescimento e maturidade está alicerçada na graça de Cristo Jesus. A fé que traz maturidade, que traz crescimento, ela está alicerçada na graça do Senhor Jesus. Romanos 3, do 23 ao 24 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O pecado afastou o homem da manifestação da presença de Deus, e afastou todos, não foram só alguns, foram todos. Todos pecaram, todos. Existem 3 fundamentos que alicerçam a nossa salvação. 3, primeiro, por causa da graça, que é o motivo. Então a graça é o motivo de sermos salvos. Por meio da fé, que é o transporte, o que nos leva à salvação, é o transporte, é a fé. Por base na obra completa de Cristo, que é o fundamento. Então a salvação vem pela graça mediante a fé. E isso vem de Deus. A salvação. Por isso nós precisamos da graça do Senhor. A graça é uma declaração de Deus que não podemos nos salvar. Eu não posso me salvar a mim mesma. Mas se eu cumprir ali uma lista de requisitos, uma lista de disciplinas, então isso é que vai me fazer. Se eu fizer tudo isso sem fé, se eu fizer um jejum sem perceber e conhecer a graça do Senhor, do que adianta? Eu estou sendo um mero judeu circuncidado, que pensa que as coisas já estão todas garantidas.
Salmo 49, do 7 ao 8 fala: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, é só Deus para nos salvar. Só a graça de Deus, mediante a fé, pode nos dar salvação. O homem é como alguém que está se afogando e precisa de um salva-vidas. Pense nisso. Somente alguém que saiba nadar tem condições de salvá-lo. Na água da vida, somente Cristo sabe nadar e nos salvar. Somente Ele pode nos salvar. Você, por si só, não pode salvar a si mesmo. Estar vulnerável diante da graça de Cristo nos conecta a tudo o que nós nos tornamos nele. Em Gálatas 2:20 diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Graça, precisamos da graça de Deus. Não somos nada sem a graça de Deus. O perdão de pecados é a primeira onda da graça. E depois dela tem um oceano de bondade de Deus. E então, para uma gota não virar um deserto, basta jogá-la no oceano. Precisamos mergulhar na graça de Deus. Precisamos nos lançar na graça de Deus e entender que nós não conseguimos nada sem a graça do Senhor Jesus. Aleluia. E o último ponto, nós vamos falar sobre a fé que traz conhecimento e maturidade, que promove obediência a Deus e perdão dos pecados. Lembra dos judeus? Eles tinham a lei, mas eles não obedeciam. Eles não praticavam. Então, a obediência a Deus e perdão dos pecados é algo fundamental na vida do cristão. Romanos 3, 27 e 28 diz: onde está então o motivo de vanglória? Por que os judeus se achavam? Não tem motivo para isso. Paulo fala, é excluída essa vanglória dos judeus. Porque agora eles sabem que eles são salvos pela graça do Senhor. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Você pode ter sido circuncidado, você pode ter sido consagrado, você pode ter sido batizada com 12 anos, você pode estar na igreja há 25 anos. Nada disso traz a salvação se eu não reconheço a graça do Senhor na minha vida. Então Paulo explica. Paulo fala, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não mais no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Obedecer à lei é importante, mas reconhecer que você precisa da graça para alcançar a salvação, precisa ter fé, uma fé viva, é fundamental. O Antigo Testamento pode ser encerrado da seguinte forma: o homem é incapaz de obedecer. Em outras palavras, o homem não consegue realizar os propósitos de Deus. O pastor Hernandes, ele fala o seguinte: o evangelho, ele tem boas novas e maus novas. As maus novas, você está perdido. Você está perdido. E as boas novas, Jesus vive. E Ele te salva, Ele te restaura, Ele é suficiente para você. Então nós precisamos pensar nisso, somos salvos, amém, glória a Deus. Por nossas próprias forças? Não, porque há muito tempo atrás, alguém foi pregado numa cruz, sofreu, se humilhou para me salvar, para me libertar dos meus pecados. E eu tenho fé nele, eu acredito nele, eu fui alcançada pela graça de Jesus Cristo. A fé nos leva a dobrar os nossos joelhos diante da presença de Deus. É poderosa para mudar a natureza do nosso coração. E Ele pode transformar-nos de dentro para fora. Aleluia, glória a Deus. Pastor Júnior também falou na semana passada sobre o artigo de fé. Falou sobre o artigo de fé que fala sobre a justificação, sobre a regeneração, sobre a adoção. Nós cremos nisso.
Nós cremos que nós fomos regenerados. O que é isso? Nós nascemos de novo. Nós cremos que nós fomos adotados. Nós cremos que nós fomos adotados por Deus. É a adoção. E nós cremos que nós fomos justificados. Jesus pagou o preço por nós, nos tirou a culpa. 1 João 2,1 fala: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aí o apóstolo Paulo, lendo essa parte das Escrituras, ele falaria: então nós vamos viver pecando? De maneira nenhuma. Nós vamos valorizar o que Jesus fez por mim e por você. O que Jesus entregou na cruz do Calvário. Nós vamos valorizar isso. Nós não vamos abusar da graça. Nós não vamos viver de uma forma desregrada. Nós não vamos pensar: está tudo garantido, está tudo pronto, sem eu ter que fazer nada. Mas ao contrário, eu vou me dedicar, eu vou fazer, eu vou estar com Cristo, eu vou caminhar com Cristo, eu vou pagar o preço que for necessário, eu vou renunciar, eu vou deixar as vontades da carne e eu vou olhar para Cristo, porque tudo isso Ele passou também. Ele viveu por isso, Ele passou por isso. Ele também sofreu tentações, Ele também teve sede, Ele também teve fome, Ele também ficou triste e Ele não abriu mão daquilo que Deus tem para Ele. Amém? Aleluia. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. E para a gente concluir, nós, então, falamos sobre a fé que nos traz crescimento e maturidade. Primeiro, é baseada na prática da palavra de Deus. Segundo, revela o pecado do homem e sua necessidade de Deus. Terceiro, revela quem Deus é. Quarto, está alicerçada na graça de Cristo. E por último, promove obediência a Deus e perdão dos pecados. Eu queria que você tirasse um tempo com Deus agora. Colocasse a mão no seu coração. Reconhecesse a grandeza dEle. Reconhecesse quem Ele é. Ah, Jesus, Tu és tão maravilhoso. Ah, Jesus, a Tua graça nos basta. Ela é suficiente, Jesus. Sabe, às vezes você tem algo para se retratar diante de Deus. Pede para Deus trazer a memória. Deus, o que eu preciso ainda me retratar diante do Senhor? Deus, será que eu tenho vivido em pecado? Se você tem um pecado de estimação, confesse ao Senhor Jesus. Entregue para Ele nesse momento. Entenda que Ele te conhece de dentro para fora. Ele te fez. E Ele tem perdão para você. Ele tem perdão para você. Tiago 1, 6-8 fala: peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, na hora de pedir, na hora de se retratar com Deus, não duvide de que Ele está aqui te ouvindo. Não duvide de que Ele está aqui te abraçando e Ele quer te salvar. A palavra de Deus fala que Ele quer te salvar, Ele quer salvar a todos, porque todos pecaram. Então ore, fale com o Senhor, fale com Ele. Ah, Jesus, obrigada, Deus. Obrigada, meu Deus. Nossos corações aqui nessa manhã, Pai. Nossos corações aqui, Jesus. Mais de Ti, Jesus. Mais de Ti, Jesus. Santo dos santos. Não abriremos mão. Não fugiremos da nossa responsabilidade. Não vamos deixar com que o tempo apague o que a Tua palavra nos ensinou. Não vamos abrir mão, Jesus. O Senhor nos chamou. E enquanto tivermos a Tua graça, teremos, ó Pai, disposição para Te servir e para renunciar o pecado. Ah, Jesus. Oh, Jesus. Fale com Ele. Preciso ser reconhecido.
que tu cresça, Senhor. Aleluia. Será que você pode se levantar e adorar o Senhor Jesus? E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Enquanto nós não reconhecermos quem Ele é e quem nós somos, não há possibilidade de viver vida de intimidade. Enquanto não reconhecemos quem Ele é e quem nós somos, não há possibilidade de viver maturidade. Enquanto não reconhecemos quem Ele é e quem nós somos, não há possibilidade de vivermos uma vida de santidade. Porque enquanto não reconhecermos que não somos nada, que não podemos nada e que não há nada que nós possamos fazer para que possamos atingir maturidade, intimidade, santidade, não tem nada que você, meu irmão, minha irmã, possa fazer. Você pode orar o dia todo, a noite toda, você pode jejuar 40 dias e 40 noites, mas se não tiver a graça do Senhor sobre a sua vida, é vazio, é sepulcro caiado, não vale nada, porque o que vale é a graça dele, é Ele, é a presença dele, é por Ele, é por causa dele, é pela fé. O justo viverá pela fé, não por obras. As obras são importantes, elas fazem parte da caminhada cristã, mas é a fé que nos faz viver o impossível, é a fé que nos faz enxergar o que o mundo não enxerga, é pela fé que nós escolhemos perseverar, mesmo que tudo diga não, é por causa da fé. E é a graça dele que é suficiente para mim e para você. É por isso que nós terminamos o culto hoje declarando que a sua graça, Senhor, ela me basta. A sua graça me basta. A sua graça é suficiente na minha vida. Tua presença é que me traz alegria. Obrigado, Senhor. Nessa manhã, nós retornamos para nossa casa, reconhecendo o senhorio do Senhor, declarando que o Senhor é suficiente na nossa vida. Não importam as lutas, não importam as dificuldades, não importam as adversidades, o Senhor é suficiente. Firmados em Ti, crendo em Ti, nós retornamos e nós viveremos uma semana no poder do Senhor.
crendo que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Obrigado por nos amar, obrigado por não desistir de nós. E nós saímos daqui nessa manhã declarando: somos salvos, somos livres, somos justificados, somos santificados e temos crescido em maturidade, porque o Senhor está conosco e é o Senhor quem nos abençoa e nos impulsiona a viver uma vida extraordinária e poderosa na sua presença. Dê a paz, receba a paz nessa manhã em nome de Jesus.